bem como também aqueles que nos acompanham em suas casas, pela transmissão desta Santa Missa. Celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum. E no Evangelho de hoje, Jesus repete aquelas palavras já conhecidas, no entanto, que nos comovem sempre. Quando ouvimos o Senhor dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outra tradução, eu vos darei descanso, também pode ser traduzido como eu vos darei alívio, alívio para as vossas almas. Portanto, meus irmãos, essas palavras de Jesus, já muito conhecidas por nós, até hoje nos comove, sobretudo quando nós somos como aquele povo que vivia como ovelhas sem pastor, aquele povo a quem Jesus se dirigiu por primeiro, o povo da Galileia. Quando Jesus percorria os caminhos da Galileia, anunciando o reino de Deus, a Galileia era conhecido como uma região que mais se concentrava os mais descartados da sociedade daquele tempo. Galileia dos pagãos, Galileia dos doentes, Galileia dos pobres, dos marginalizados, dos oprimidos, Galileia dos descartados da sociedade. Portanto, a Galileia era onde se concentrava o maior número de doentes, o maior número de pessoas que viviam uma total precariedade, seja ela física, seja ela também material, seja ela também moral. E vejam que é lá que Jesus inicia a sua pregação, é lá que Jesus se dirige muitas vezes, é lá que Jesus envia os discípulos, é para lá que o Senhor pede que os discípulos estejam após a ressurreição, porque eu vou aparecer lá, na Galileia, eles me verão. Portanto, Galileia, sempre o lugar preferencial de Jesus. Lá estavam as pessoas cansadas e oprimidas, como ovelhas sem pastor. E Jesus olha e sente compaixão por aquelas pessoas. Aquele olhar de Jesus, de compaixão, de misericórdia, parece também chegar até hoje a cada um de nós. Nós também que de certa forma hoje vivemos na nossa Galileia, em que muitas vezes nos encontramos nesta Galileia, neste lugar ou nesta situação. E o olhar do Senhor, o olhar de compaixão do Senhor, se dirige também a nós hoje. Também hoje Ele olha para nós. Também hoje Jesus olha para tanta gente oprimida por condições de vida difíceis. Sabemos que há muitas pessoas ainda que vivem a precariedade material. Basta a gente visitar o hospital, basta a gente ver quantas pessoas estão sofrendo. Infelizmente, por causa de questões políticas, quantas pessoas sofrem a precariedade na saúde, a precariedade em tantos segmentos, em tantas realidades públicas, sociais. Há muita gente ainda que vive em condições de vida difíceis. Há muitas pessoas ainda desprovidas também de pontos de referência, desejosas para encontrar um sentido. Como está difícil também hoje para muitos encontrar uma referência segura. No passado, não muito longe, mas nós tínhamos sempre pessoas de referência. Não que hoje essas pessoas não existam, ainda há, mas também devemos reconhecer que há uma precariedade também nesse sentido, de pessoas referências
para que se tornem de fato referências àqueles que necessitam de sentido na sua vida. Portanto, gente oprimida por condições de vida difíceis, gente desprovida de pontos de referências para encontrar um sentido, para encontrar uma meta na sua vida. Muitas pessoas hoje são ainda provocadas, são ainda atingidas pela indigência, pela pobreza. Muitas pessoas ainda insatisfeitas, numa vida sem sentido, e por isso se perdem, porque no desejo de buscar um sentido para a vida, acabam se agarrando em qualquer galho. E quando a gente se agarra em qualquer galho, sem olhar, sem discernimento, sem perceber se ele é seguro ou não, com muita facilidade a gente cai e se quebra todo, não é? Portanto, muitas pessoas insatisfeitas justamente porque buscam sentido em lugares ou coisas ou pessoas ou em relacionamentos errados. Doentes também do corpo, mas também da alma. Nunca se falou tanto em depressão, nunca se falou tanto em depressão como nos últimos tempos. Nunca se falou tanto em crise de ansiedade como nos últimos tempos. Portanto, muitas pessoas ainda que sofrem pelas doenças psicológicas, psíquicas. O olhar de Cristo, então, novamente se volta sobre todas estas pessoas. Aliás, sobre cada um destes filhos do Pai que está nos céus. E a todos Jesus dirige a mesma palavra: vinde a mim todos vós. Vinde a mim todos vós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que carregais esses pesados fardos. Porque muitas vezes são fardos até que ou são impostos sobre nós, ou fardos que nós mesmos impomos pelas circunstâncias da própria vida. Outros que nós não temos, de certa forma, domínio. Outros que nós talvez poderíamos sim evitar. Mas de todos e a todos o Senhor dirige o seu olhar e a sua palavra: vinde a mim todos, todos vós. Jesus promete dar a todos alívio. Jesus promete dar a todos alívio, no entanto, sob uma condição. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, carregando pesados fardos sobre os vossos ombros. Todos vós que estáis carregando o jugo que muitas vezes os oprime. Vinde a mim todos vós. Porém, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Portanto, a condição para aliviar os fardos que muitas vezes pesam sobre nós, sejam eles quais forem, eles dependem também da nossa disposição em querer deixar estes jugos, decidir por carregar o jugo que é do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que jugo é este? Que é este jugo que Jesus fala? Um jugo que em vez de pesar, alivia. Um jugo que em vez de esmagar, conforta. Que jugo é esse? É o jugo de Cristo. E qual é o jugo de Cristo? O jugo de Cristo é o amor, a lei do amor. É o seu mandamento que ele deixou aos seus discípulos. Este é o jugo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós
o meu mandamento. O jugo de Jesus é o amor. Meus irmãos, quando a gente ama de verdade, quando a gente vive o verdadeiro amor, tudo se torna leve. Até aquilo que é mais pesado se torna leve, né? Quando uma mãe ama o filho, por mais difícil que seja a situação em que ela se encontra, ou que aquele filho se encontra, por mais difícil que seja carregar aquele peso, aquele fardo, o amor o torna leve, o amor o torna suave. Quando a gente vive uma missão exigente, que exige de nós renúncias, abnegações, sacrifícios, ele é um jugo, ele é um fardo, mas é leve, é suave. Por quê? Porque é sustentado pelo amor. Portanto, o jugo que Jesus pede que nós carreguemos é o amor. Se nós colocamos o amor, inspirados no amor de Deus, o amor que é o próprio Deus, se nós colocamos este amor em tudo que fazemos, tudo se torna leve, tudo se torna suave. Se muitas vezes nós somos tentados, né? Se muitas vezes nós nos tornamos, né, às vezes até irados, cansados, deprimidos, se muitas vezes nós sentimos algo insustentável, se muitas vezes nós somos impacientes diante das provações, é porque está faltando o jugo de Cristo, que é o amor. Jesus carregou sobre si o jugo mais pesado, o fardo mais pesado, que o esmagou, que foi a cruz. No entanto, a cruz, que era um fardo, a cruz, que era um jugo colocado sobre os ombros de Jesus pelos nossos pecados, se tornou leve, se tornou suave. Por quê? Porque Jesus colocou sobre aquele jugo, sobre aquele peso, o amor. Quando nós colocamos o amor, tudo se torna mais leve. Quando nós colocamos amor, tudo se torna mais suave. Até as coisas que aparentemente são mais difíceis de serem superadas. Quando a gente coloca amor diante de uma realidade de doença, até a doença se torna menos pesada, menos oprimida, menos opressora, né? Aquilo se torna mais leve, aquilo se torna mais suave, quando nós damos sentido a tudo que realizamos, e esse sentido é o amor. Portanto, o verdadeiro remédio para as feridas da humanidade, quer materiais, como a fome, as injustiças, quer psicológicas e morais, causadas muitas vezes por aquele falso bem-estar que muitas vezes nós procuramos. Quantas pessoas procuram esse falso bem-estar? Muita gente procura um bem-estar acreditando que existe, né? Que existe um bem-estar 100%. Não existe isso, meus irmãos. Conto de fadas é só na imaginação, só na fantasia, né? Não existe esse mundo perfeito aqui na terra. Não existe essa felicidade plena. Nem quem ganhar na Mega Sena vai ser feliz totalmente. Não existe essa felicidade 100% que muitas vezes, né, nós vemos nas novelas, nos filmes, nos contos de fadas, né? Essa fantasia que muitas vezes está presente na adolescência, na juventude, esse ser feliz, né? Essa liberdade que se prega, essa felicidade. Não, isso é ilusão. Portanto, tudo isso causado, né, é causado justamente por uma busca de bem-estar. E a regra de vida para isto Jesus a coloca no amor fraterno, que tem a sua fonte no amor de Deus. Por isso nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, é preciso superar os impulsos naturais. É preciso superar os impulsos da carne. A carne nos faz pensar que há uma satisfação aqui na terra. A satisfação da carne muitas vezes nos ilude, nos coloca, né,
num mundo imaginário, ideal, muito distante do real, né? Mas Jesus não. São Paulo diz que é preciso superar então esses impulsos da carne para viver segundo o Espírito, segundo o Espírito, segundo o Espírito de Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus é aquele que vem para nos ajudar a viver segundo o Espírito. Jesus é aquele que vem para aliviar os nossos fardos, para aliviar os nossos jugos, mas para isto que nós possamos aderir cada dia mais o jugo de Cristo, que é o amor, e com certeza tudo se tornará mais leve, tudo se tornará mais suave. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregais pesados fardos, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e nele vós encontrareis descanso. Assim seja. Amém.